só seguindo aqui a formalidade da mesa e da apresentação, vou chamar a professora doutora Cris Carol, que vai nos falar sobre calcificação vascular. Ela é formada em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde realizou também a residência médica em nefrologia, mestrado em nefrologia na UFRGS, tudo, doutorado na USP e o pós-doutorado na Emory University, lá em Atlanta. Também, né, participou ativamente das diretrizes para a doença óssea, na doença renal crônica da Sociedade Brasileira de Nefrologia, é uma pessoa que tem total e ampla propriedade para falar sobre o tema proposto. Obrigado, Carol. Obrigado. Eu vou tentar acelerar um pouco a questão da calcificação, para a gente mais ou menos manter um tempo, porque, como a Luísa falou, como e por que investigar, e às vezes a gente fica pensando também, né? Não tem nada de novo no front, mas eu acho que é sempre importante a gente revisar ainda mais um tema tão importante, e eu vou tentar, então, colocar uma coisa, acho que o Aloysio já falou várias coisas muito importantes que estão associadas também com calcificação, né? Faz tudo parte, como eu disse, a osteoporose é uma... pode ser que é muito mais que a síndrome DMO, a calcificação vascular possivelmente também é, né? Mas faz parte a calcificação vascular. Deixa eu só, pessoal, tentar achar o... Aqui. Calcificação vascular, então, faz parte dessa síndrome do distúrbio mineral e ósseo, e a gente sabe que ela é extremamente prevalente nos nossos pacientes, à medida que eles evoluem na perda de função renal, já em estágios 3, 4, a gente já tem calcificação, e ela é tão prevalente quanto 70%, 80% dos nossos pacientes em diálise. Ela é progressiva, os pacientes vão calcificando, o osso vai perdendo cálcio e o vaso vai ganhando cálcio, né? Basicamente, de forma muito simples de dizer. Agora foi. O nosso paciente renal crônico, ele se caracteriza, ou a calcificação vascular se caracteriza por ter dois tipos distintos nos nossos pacientes. Eles podem ter tanto calcificação da camada íntima da artéria, como também calcificação da camada média arterial. Elas são distintas em muitos aspectos fisiopatológicos ou até de consequências clínicas, mas também elas têm muitas coisas em comuns. Uma pode prejudicar a outra também, ou levar, e nossos pacientes muitas vezes têm os dois tipos, calcificação da íntima mais calcificação da média. A média seria bem característica do nosso paciente. A calcificação da íntima, ela tem a ver com a aterosclerose, né, formação de placas focais ricas em lipídios, com infiltrado inflamatório, está associada com as cardiopatia isquêmica, infarto, e presente principalmente em grandes artérias ou artérias médias, enquanto que a calcificação da camada média, como visto aqui, ela é muito mais difusa, ela muitas vezes está associada a uma diminuição na complacência do vaso, da artéria, ficando mais rígida, com isso aumentando a pressão de pulso, e é um dos fatores que pode estar associado também à hipertrofia do ventrículo esquerdo, insuficiência cardíaca, e só que a fisiopatogenia da calcificação da artéria média é bastante complexa, foge do que a gente quer discutir hoje aqui, mas é sempre bom lembrar que existe várias alterações, anormalidades da homeostasia mineral que levam a um desbalanço entre promotores de calcificação e uma diminuição dos inibidores de calcificação. Então, os pacientes, devido ao aumento de vários indutores ou promotores, como fósforo, cálcio, FGF, PTH, todos estão associados à calcificação vascular e uma diminuição daqueles que inibem. Claro que tem todo um processo celular e que o fósforo elevado leva, e outros fatores, à transformação, como o Aloysio colocou, da célula muscular lisa, que decide, quer uma cardiologista, né, um vasocardiologista, resolve também ser um vasoortopedista e começa a expressar, então, células ósseas, marcadores ósseos, dentro da parede do vaso, ocorrendo a mineralização. Junto a isso, com a inflamação, mas todos esses indutores ainda propicia muito mais calcificação vascular. Enfim, é extremamente complexo e vai fugir um pouco do que a gente vai discutir aqui, mas é importante saber que as alterações do distúrbio mineral são importantes e são fatores, assim, uma tempestade assim, de fatores de risco para que ocorra a calcificação vascular. Nossos pacientes têm hiperfosfatemia, têm hipercalcemia, o balanço positivo de cálcio, a sobrecarga de cálcio, que
que os nossos pacientes recebem, principalmente de quelante, do cálcio do dialisado, a presença do hiperpara ou da doença óssea dinâmica, a deficiência de vitamina D, tudo isso são fatores de risco para que pacientes tenham calcificação vascular. Aí vem a questão, que vem da nossa pergunta: como e por que identificar? Como identificar? Fácil. É só para ver um exame de imagem, por qualquer motivo, a gente está em frente de calcificação vascular. Então, isso é comum nos nossos pacientes. Muitas vezes a gente se faz de cego, se faz como a Emma também, né? Viu a calcificação, mas fica ali. E a gente vai tocando a vida do paciente. Mas a gente pode usar os exames de imagem para tentar quantificar ou semi-quantificar essa calcificação e avaliar se ela progride, principalmente, que é muito importante para avaliar, então, intervenções. E tomografia computadorizada multislice coronariana ainda é o padrão ouro assim, para quantificar e avaliar a progressão da calcificação vascular. Ela permite quantificar, através de scores de Agas, no score de volume de cálcio, a quantidade de cálcio nas coronárias, nas válvulas cardíacas e na aorta. No entanto, embora ela seja muito útil para estudos clínicos, na vida diária não tem como usar. Ela é cara, ela não é disponível, ela tem radiação, e tem algumas limitações importantes que a gente tem que levar em conta, que é que ela não diferencia se é a íntima que está calcificada ou a camada média calcificada. Isso é um ponto importante. O segundo ponto é um exame estático, então ele não me dá parâmetros funcionais do que está acontecendo. No ponto de vista prático, nós não vamos fazer tomografia. O que a gente vai fazer? Nós podemos ver calcificação por exame simples, raio-x, né? Tanto de coluna lombar, de parede lateral, né, do abdômen, ou por raio-x de pelve, de quadril de pelve e de mãos, para avaliar a calcificação vascular, e o ecocardiograma para avaliar a calcificação de válvulas cardíacas. Isso a gente tem sugerido, na última diretriz da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que seja realizado nos pacientes com doença renal crônica, embora alguns não concordem muito com a ideia de um rastreamento. O raio-x de coluna, a gente identifica, então, na frente das lombares, a aorta, e a gente vai ver, então, a calcificação da aorta, e a gente tem usado o score de Calpila para avaliar, semi-quantificar a calcificação da aorta. O que a gente faz? Identifica as 4 lombares, não vou entrar em detalhes aqui, e gradua a calcificação presente em cada segmento de cada uma dessas lombares, da parede anterior e posterior da aorta, e gradua numa escala que vai de 0, nenhuma calcificação, até 3, 2/3 ou mais calcificados, soma os pontos, e a gente vai ter um índice, um score chamado score de Calpila. Esse pode ir de 0 a 24, nenhuma calcificação, a plenamente calcificado, lembrando que sempre que a calcificação está aqui, ela já é grave, porque ela está aparecendo bem, né? Então, é importante isso. Acima de 7 tem um valor prognóstico, estudos prévios, e o raio-x de dragão, de raio-x de pelve e mãos, é possível realizar um score chamado score de dragão, e ele é muito fácil, não precisa de preparo. Na pelve, a gente vai avaliar a calcificação aqui, nas ilíacas, na femoral, na radial e na artéria digital. Então, a gente vai ter um score de 0, ou seja, nenhuma calcificação, até 8, se nós acharmos calcificação em qualquer ponto. Por que isso é importante, ver essa calcificação? Porque a gente pode avaliar e estratificar risco do paciente, tanto de mortalidade quanto de eventos cardiovasculares. Isso é verdade, tem sido mostrado em meta-análises de vários estudos de avaliação do prognóstico da calcificação coronariana dos nossos pacientes, e tem sido associado com mortalidade geral, a mortalidade cardiovascular. E, além disso, o grau de calcificação também tem um impacto prognóstico, não só na mortalidade, mas também em eventos como infarto e insuficiência cardíaca nos pacientes com doença renal crônica. Mas o raio-x simples, ver calcificação, ver score no raio-x simples, ele tem um valor prognóstico. No score de dragão, 3 pontos com calcificação já foi associado com uma menor sobrevida nos pacientes renais crônicos. Então, ele serve para estratificar risco. Ponto. Agora, vendo a calcificação, a gente tem... Essa calcificação vai nos levar a uma tomada de decisão clínica?
é importante eu ver a calcificação e levar em conta quando eu tratar? A resposta que a gente pode dar é uma opinião de que ele pode nos guiar o tratamento do DMO. Então, o que se tem preconizado, o que se sabe, é que a gente não tem como regredir calcificação. Possivelmente, não sei se nós vamos ter como prevenir calcificação dos nossos pacientes. A gente tem algo com lentificar um pouco, atenuar a progressão, mas não tem nenhuma evidência de ter um tratamento ainda de calcificação vascular. O que fazer, então, é tratar a doença do metabolismo mineral dos nossos pacientes, principalmente, talvez, tratando a hiperfosfatemia adequadamente. E esse segundo ponto, evitar balanço positivo de cálcio. Acho que esse é um ponto que a gente tem que, para mim, assim, olhar com muito carinho, tratar o hiperpara, tratar a doença óssea dinâmica, ou seja, o que a gente faz no dia a dia. Só que esse tratamento poderia ser feito assim de uma forma... Trouxe aqui um caso assim, para rapidamente exemplificar o modo que a gente poderia fazer. É uma paciente em diálise, que tem um pouco de dor óssea, ela vinha em uso de carbonato, usando um cálcio de 3,5 no banho, com score de Calpila de 11, que é um score de risco, e, além do uso, então, do carbonato, ela tinha um fósforo extremamente alto, um PTH alto, que já vinha, ela tinha um diagnóstico de hiperpara, uma fosfatase alcalina elevada, então, um diagnóstico de hiperpara com hiperfosfatemia. O que a gente tem que fazer? Rapidamente, o que a gente fez? Bem, tem que controlar o fósforo, né? Dieta, diálise boa e o quelante de uso adequado, e que, nesse caso, uma paciente com calcificação, em vez de usar o carbonato, que é com cálcio, se mudou para um quelante sem cálcio, como o Sevelamer, que foi, então, ajustado para tentar melhorar o fósforo, e também o tratamento do hiperparatiroidismo. Então, foi começado, no caso, o Cinacalcet, poderia ser um análogo, a princípio, no início, não, está com hiperfosfatemia, e o cálcio do banho da diálise foi diminuindo para 3. O que aconteceu? Uns 6 meses depois das condutas, a paciente estava com o PTH mais controlado, a fosfatase tinha caído, mostrando uma melhora dos parâmetros, o fósforo controlou, e é isso. Ficamos felizes, só que nós temos que cuidar agora que a paciente não caia no outro extremo. Nós também inibir demais, ou, no caso de pacientes com doença óssea dinâmica, que também tem risco de calcificação aumentada. Então, a gente tem que cuidar bastante a sobrecarga de cálcio, e aí, agora, nessa paciente, ir controlando para ela não suprimir demais. Então, esse é só um exemplo do que pode ser feito em relação aos distúrbios mineral e ósseo, assim, um caso simples. Outras intervenções, tem várias intervenções sendo testadas. Essa revisão sistemática, recentemente, que foi publicada no JASN, revisou 77 estudos, diferentes intervenções, e colocou aquelas intervenções que provavelmente retardam, atenuam calcificação, aquelas que possivelmente reduzem e aquelas que improvavelmente reduzem, de todos esses estudos. Tem alguns estudos agora que já saíram novas pesquisas, eu não vou entrar nisso agora, mas é importante aqui que umas é a questão do uso do quelante, que a gente vem conversado tanto, né? A questão do uso de quelante de cálcio ou sem cálcio nos nossos pacientes em relação à calcificação. Tem o magnésio, que está aí surgindo, o tiosulfato, alguns estudos interessantes. O calcimético já foi visto, tem estudo mostrando uma tendência de retardar a progressão, de diminuir a velocidade de progressão. Então, existem várias intervenções que parecem que, né, que poderiam, como diz, assim como na osteoporose, assim como na hipertensão, intervenções que sejam usadas em diferentes pontos ou diferentes local, né, da formação e progressão da calcificação, desde fatores sistêmicos, na própria diferenciação da célula vascular, na formação do mineral cristal, ou seja, em diferentes pontos, talvez vai vir um tratamento, talvez não seja uma droga única, ou várias, ou se isso vai sair, ou quando vai sair alguma coisa nesse estilo, se isso vai ter um prognóstico favorável no paciente. Tudo ainda acho que são dúvidas, e vocês que voltaram do que digo, talvez tenham alguma coisa nova aí surgindo nessa história toda, lembrando sempre
dos quelantes de cálcio, da carga de cálcio, cuidados nos nossos pacientes. E calcificação vascular, como diz, como identificar, é fácil. A gente vê calcificação coronariana, calcificação vascular facilmente. No entanto, a gente tem um caminho ainda, né? Não adianta só a gente identificar, a gente tem um caminho aí para resolver nessa questão. Acho que é isso. Eu espero não ter passado muito tempo, estava cuidando ali. E dei uma acelerada, peço desculpas se foi muito rápido, mas era para poder dar tempo, então, que a gente faça a mesa dentro do horário.